Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Jonathan e esse aqui é o João. Nós estamos aqui no Estendendo a Pregação. Hoje nós vamos conversar sobre a ministração de domingo. Bem-vindo, João. João, o tema que você trouxe foi um tema muito interessante. Eu gostei demais. Estou em crise até agora, tá? Até falei com o Vinícius se eu poderia fazer esse podcast, até porque tenho dúvidas minhas e acredito que é uma dúvida de muitas pessoas aqui na igreja também, referente ao tema oração, que você trouxe uma palavra que é a nossa oração move o coração de Deus. O que você tem assim para dizer para a gente? Um breve resumo do que seria isso, mover o coração de Deus através de uma oração. Bom, boa noite, é um privilégio estar aqui também. Esse é um tema que mexeu muito comigo. Você foi em crise, eu estou em crise há 2 semanas desde que eu comecei a trabalhar, o Senhor começou a trabalhar esse tema em meu coração. E isso veio me trazendo uma forte crise, né? E a nossa oração, ela tem... a nossa oração no individual, como eu falei ontem, ela tem muito poder, né? Ela realmente, o Senhor, Ele anseia em ouvir a nossa oração. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê diversos homens e até mulheres que oraram e o Senhor moveu em favor deles. Uhum. O Senhor agiu em favor deles, né? Eu falei lá sobre Ezequias, um tipo de oração na qual ele teve uma sentença de morte. Sim. Onde o Senhor falou, organiza a tua casa, porque morrerás. Certamente você morrerá. E esse homem, a Bíblia relata que ele virou o rosto para a parede e ele clamou ao Senhor. E o Senhor reverteu essa situação. E ele teve essa sentença mudada. Então, uma sentença de morte virou uma promessa de cura. Uma promessa de cura. Então, o que acontece? Quando nós oramos e buscamos o Senhor se move em nosso favor. Uhum. E você imagina a minha oração do secreto e a oração de Ezequias do secreto agiu dessa forma, você imagina a oração da igreja no coletivo. Como que nós podemos mover o coração de Deus em favor da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país. Então o Senhor quer nos ouvir orar para trazer a cura para o nosso povo. Sim. Então essa oração, quando vai de encontro ao coração de Deus, Ele move. Certo. Ouvindo a sua ministração, tanto ontem como hoje, que eu assisti novamente, você separou ela em 2 tópicos, né? No primeiro tópico, você trouxe algumas sentenças muito interessantes. Aí eu separei algumas aqui para a gente poder comentar um pouco sobre elas. Claro. Você colocou aqui, ó, oração como um elo permanente entre criatura e Criador. Então, o que isso veio forte para mim é que Deus ele escolheu falar conosco através de um livro, através da Bíblia. Ele inspirou homens a escrever a sua palavra para nós através da Bíblia. E aí foi uma pergunta que eu trouxe para a igreja. E nós? Como nós falamos com Deus? É só lendo a Bíblia que Deus fala conosco. Então Deus fala conosco de multiforma. E como nós falamos com Deus? Então a maneira que nós temos de falar com Deus é a oração. É expressar para Ele. O Senhor, Ele é soberano. Então, Ele pode fazer tudo. Uhum. Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe os desejos do nosso coração e Ele pode realizar sem que a gente expresse isso para Ele. Mas Ele quer esse elo entre a criatura, que somos nós, e Ele como Criador. Ele quer que a gente fale. É igual no jardim, no final da tarde, Ele vinha ao encontro. Ele quer que a gente continue nessa mesma pegada de orar, de buscar o Senhor. Na verdade, né, no jardim houve a queda e houve o rompimento da relação, né, da comunhão entre o Criador e a criatura. E Deus, Ele é relacional, certo? Então Ele quer esse contato e Ele deixou a oração para que nós usássemos como uma ferramenta para nos comunicar com Ele, né? E dentro disso você falou sobre alguns tipos de oração que nós temos, que está
está explícito, está revelado nas Escrituras, né? E eu anotei aqui, e se você quiser falar um pouco sobre cada tipo de oração, para as pessoas entenderem um pouco melhor o que elas significam e qual é a finalidade e o propósito de cada uma, né? Eu coloquei aqui, ó, oração como uma intercessão. Oração como uma intercessão é uma oração quando nós nos colocamos diante do Senhor para interceder pelo próximo, pelo outro. Eu não tenho nada para pedir para o Senhor, mas eu posso interceder pela minha esposa, eu posso interceder pelos meus filhos, eu posso interceder pela minha família, pela minha igreja, pelo meu pastor, eu posso interceder por alguma situação no meu trabalho, eu posso clamar ao Senhor em favor de algo ou de alguém. Uhum. E isso vem de encontro com o próprio Abraão, quando ele intercedeu por Ló. Sim. Lá o Senhor veio falar de Sodoma e Ló estava lá, e Abraão veio e intercedeu. E o Senhor, a Bíblia fala que quando o Senhor lembrou de Abraão e salvou Ló da destruição. Então a nossa intercessão, ela tem poder, o Senhor se move sobre a nossa intercessão. Certo. E a oração como uma confissão? A oração como uma confissão, ela traz muito... É realmente o sentido de amizade, né? Quando nós temos a nossa amizade do dia a dia, nós conversamos e eu relato para você aquilo que acontece comigo, e eu confesso para você, poxa, eu estou sofrendo com isso aqui. Quando eu tenho esse relacionamento no meu tempo a sós com Deus, lá na minha intimidade com Deus, no meu tempo devocional, eu confesso ao Senhor, isso aqui está difícil. Senhor, eu estou errando aqui, eu não estou conseguindo passar por isso. Senhor, me ajuda. E o Senhor, o Espírito Santo, ele vai nos fortalecendo, ele vai nos ajudando, ele vai nos auxiliando nisso, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes, aliás, não é nem muitas vezes, nós não sabemos orar. Na verdade, o que eu entendi dessa palavra, quando o Senhor colocou no meu coração, é que nós não sabemos orar, e nós precisamos orar. Aprender a orar. E com quem nós podemos aprender? Pedindo ao Espírito Santo e confessando para o Espírito Santo que nós não sabemos orar. Espírito Santo, eu preciso aprender a cuidar mais da minha esposa. Como que eu faço isso? Espírito Santo, me ajuda. E aí o Senhor vai nos dando direção. O Senhor vai tirando até de mim esse orgulho de pedir ajuda. Porque talvez o Espírito Santo não vai chegar para mim e no estalar de dedo vai falar assim, agora você sabe. Não, talvez ele vai me tirar o orgulho de chegar para alguém mais experiente e falar assim, cara, eu não sei cuidar da minha esposa. E aí, esse meu orgulho cai, eu vou buscar alguém com mais experiência, porque eu preciso aprender a cuidar da minha esposa. E esse alguém vem, nós temos aqui o pastor Fernando, o Cláudio, que tem experiência, todos os outros pastores, os irmãos com mais experiência, que eu, como... tenho 10 anos de casado, posso ir buscar os irmãos que já têm 20, 30 e falar, irmão, eu preciso aprender a cuidar da minha esposa, como que eu faço? Mas muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa fazer isso. E como eu quebro ele? Indo até o Espírito Santo e confessando. E a Bíblia deixa claro pra gente, né, que a confissão, ela é uma condição pro perdão, né? Eu preciso confessar o meu pecado pro Senhor para que Ele me perdoe. E assim como também funciona nas duas esferas, né? Relação com o próximo, com relação com Deus. Em Deus eu encontro o perdão na confissão e com o próximo eu encontro a cura, né? Exatamente. Porque o Senhor, ele deixa essas duas condicionantes pra gente, para que nós possamos ser relacionais, tanto no horizontal como na vertical, certo? E aí a oração como adoração. A oração como adoração, eu acho que é a que nós mais fazemos, né? Nós expressamos louvores ao Senhor, nós salmodiamos ao Senhor, né? Como Davi fazia, né? Eu brinco que eu falo que eu sou do louvor, mas eu canto muito ruim, mas o Senhor me escuta cantar. Eu canto para o Senhor, eu ponho lá o fundo de oração e muitas vezes isso me remete a um louvor e eu canto para o Senhor. E nós precisamos adorar o Senhor. Louvores que o adoram, o reconhecem como grande, como poderoso, como Deus forte, como meu Salvador.
E trazer esse tipo de reconhecimento em um louvor, em uma adoração, para mim é maravilhoso. Eu saio do meu ambiente, do meu secreto, muito maravilhado, né? E um dos momentos mais marcantes para mim no culto é o período de louvor. É o período que eu me conecto. A palavra fala que o Senhor está no meio dos louvores. Sim. Então, essa adoração de louvor ao Senhor, expressa também uma gratidão, né? Também traz gratidão, traz diversos sentimentos. Ali, você expressar, entregar o coração para o Senhor, isso é muito importante. Isso é verdade. Eu acho que nós não precisamos fazer isso só no domingo na igreja. Mas todos os dias, Mas né? todos os dias. Eu acredito que essa seja uma das questões que a igreja encontra maior dificuldade nos dias de hoje. Mas aí, quando nós entrarmos nas perguntas, vão ter perguntas em torno disso. Aí a gente consegue explicar um pouco melhor para a galera que está em casa assistindo a gente e ouvindo a gente. Oração como comunitária. Oração comunitária. A oração comunitária é a oração que nós precisamos após sair do secreto, né? Nós temos aqui a oração na segunda e quarta e a última sexta-feira. É a oração em conjunta, é a oração na igreja, junto com o outro, junto com os irmãos. É a oração que nós intercedemos todos no mesmo propósito. É essa oração que Ezequias também, ele convocou o povo a orar. Quando ele estava aflito, quando veio um grande exército de encontro dele, ele convocou aquele povo para orar. E o Senhor moveu, né? A palavra fala que ele colocou lá os ministros de louvores lá para se vestir de vestes sacerdotais e cantar louvores, e o exército inimigo se autodegladiou, né? Eles se autodestruíram. Então, essa oração do coletivo, da comunidade, ela tem muito valor e efeito. E o Senhor se alegra quando nós oramos junto, como comunidade, nós também expressamos o nosso coração para o outro, e o outro expressa o nosso coração para nós. E o coração de Deus vem de encontro aos dois. E nós criamos o nosso elo de amizade. Porque eu conheço o coração do Jonathan, eu conheço o seu coração. Através dessa oração, nós nos revelamos para o outro, e ele se revela para nós. Eu acredito também que essa é uma grande dificuldade da igreja, principalmente da nossa comunidade, de entender o propósito da oração comunitária, né? Nós somos como bebês ainda nessa parte. Nós precisamos entender mais sobre oração comunitária, entender que o Senhor, ele une propósitos, ele une pessoas para orar por um propósito, né? A Bíblia fala sobre uma taça que está sendo cheia com as orações dos justos, né? Então nós precisamos encher essas taças. Tem uma taça no céu com o nome de Capão Redondo. E aí nós precisamos depositar nossas orações, né? Precisamos entender sobre... E muitas vezes nós não oramos junto por causa de um véu que nós temos, né? Mas se orar, o que o irmão vai pensar? E se orar e não tiver nada a ver, irmão, ora. Acha que precisa ter palavras rebuscadas, palavras difíceis, orações bem elaboradas, com palavras muito difíceis, para que a sua oração seja válida, né? Mas não existe isso diante do Senhor, né? E é o que Jesus nos ensinou. Não adianta a gente orar com vãs repetições. Isso não vai fazer efeito. Então, de repente, eu vou orar, sentir de orar por alguém, e vou lá e oro, e nada aconteceu. Tá bom. Eu fiz o que é legal para mim, eu expressei o meu coração pro irmão. Agora, e como que tá o irmão? Esse irmão, ele vai aprendendo, porque nós ensinamos, nós temos essa autoridade de ensinar o outro. Chegou alguém aqui na igreja, nós oramos. E aí, eu oro, você ora, o outro vem e ora por ele. Daqui a um tempo, esse irmão fala assim, agora eu preciso orar por alguém. E aí ele vai ficar com medo, porque é o véu que eu falo, ele precisa rasgar esse véu. Então alguém pode ir isso na pequena família, alguém pode ir estimulando o líder da pequena família, falando, ora aqui. E aí por isso que a pequena família é muito importante, né? Ajuda muito nisso.
ora aqui pra gente, e aí ora por nós, e aí o irmão vai orando e ele vai quebrando, rasgando esse véu, e ele entra nessa dinâmica de entender que essa oração é muito positiva, é muito bacana. E orações positivas, né? Não adianta o cara, eu ir orar com trazer algo negativo, é oração condenação, positiva, né? Isso é muito bom. Outro aspecto muito legal que você trouxe na ministração foi dizer que Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele é onisciente. Ele sabe das nossas necessidades, ele sabe do que nós precisamos. Mas o Deus que tudo sabe, escolheu nos ouvir. Isso é tremendo quando nós entendemos, e isso é difícil, né, pra gente entender, acho que por causa das nossas limitações, você entender que você tem um Deus que tudo pode, que tudo fez, que tudo sabe. Ele sabe das minhas necessidades até antes de mim mesmo, mas ele escolheu me ouvir. Olha o ambiente que nós podemos gerar de expressar para esse Deus, entendeu? Falar para ele o que passa no meu coração, as minhas ansiedades, entendeu? E a Bíblia nos ensina a fazer isso, né? Falar para o Senhor as minhas ansiedades, os meus medos, né? Isso, os meus anseios. E o Senhor, ele gosta de que os seus filhos falem com ele. Sim. Busquem. Alguém já falou aqui na igreja que a nossa voz, o Senhor nos conhece. Quando eu falo pai, é o João. Tem 130 pessoas aqui, mas quando eu falo pai, é o João. Ele conhece. Isso é muito bom, né? Um outro ponto que você trouxe, que Deus, na nossa oração, no ambiente secreto, ele gera um ambiente de amizade com ele. Ele se relaciona, né, com a gente e nós podemos virar amigos de Deus. Por quê? Porque em eu posso ver isso na Bíblia, em todos os encontros que Deus teve com Abraão, não foi encontros onde somente Deus falou. Não foi encontro somente Deus falou, né? Você vai olhar o rei Davi, muitas vezes ele teve encontro consultando o Senhor, buscando o Senhor, né? Sim. E muitas vezes, eu acho que a nossa oração ela precisa ser pautada não somente em pedir, mas buscar conhecer a Deus. Senhor, revela para mim. Eu faço uma oração, que ela é uma oração que para mim, eu tô confessando aqui, uma oração que eu peço, Senhor, mostra-me a tua face. Eu sei que o Senhor, se ele mostrar, já era para mim, entendeu? Mas eu peço isso porque eu tenho no meu coração essa sede de ser um amigo de Deus. Senhor, e aí eu busco, eu sou muito metódico, então eu tenho o meu dia bem pautado. Então eu acordo cedinho lá, eu faço as minhas atividades, eu vou pro meu devocional, eu quero entrar no meu quarto. E aí eu buscar o Senhor. Todos os dias eu venho nessa dinâmica. E aí ali eu crio esse vínculo de amizade. No dia que eu não faço, eu sinto falta. Porque eu já marquei esse encontro. É igual, eu falo que a oração ela no individual ela gera uma amizade ao ponto que se você trouxer pro nosso tempo real, se todo dia eu encontro você na padaria, todo dia eu encontro você, a gente conversa, toma um mesmo café, sem se conhecer. Mesmo se conhecer, todo dia a gente se encontra. No dia que eu for e não te encontrar, eu vou sentir falta. Tá faltando algo. No dia que você for e não me encontrar, você vai falar, tá faltando. Então, gerou um vínculo, uma amizade. Então, com Deus não é diferente. Quando você vai pro secreto todos os dias ali, você cria esse ambiente, essa rotina, e pedindo para o Senhor se revelar a você, pedindo para o Senhor tirar a sua frieza. Senhor, eu não quero que esse ambiente seja só um ambiente, não quero vir aqui no automático. Robótico, né? Eu não quero isso, Senhor. Nada legalista. Mostra, Senhor, algo para mim, mostra a tua face, mostra a tua palavra, fala comigo. E aí você vem para a palavra, o Senhor te mostra algo, às vezes não vai acontecer nada ali naquele momento, mas durante o dia alguém fala alguma coisa, acontece alguma coisa e fala, eu orei isso. Isso é uma verdade. Então, isso
É uma força. E eu costumo falar nas pequenas famílias que eu já passei, eu costumo falar pro pessoal, irmão, ninguém, eu acho que é difícil, ninguém nunca vai acordar e falar assim, nossa, que vontade de orar. É um esforço meu, porque o Senhor já fez um esforço por mim. Uhum. Ele já fez o sacrifício. Agora é a minha vez. E tem até respaldo bíblico para isso, né? Porque a Bíblia fala que quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima da gente, Exatamente. né? Então, o Senhor tá... Não que o Senhor não venha até nós, não que Ele não haja na nossa vida como uma condição, mas existe algo mútuo de eu me aproximar do Senhor. Por quê? Porque existe um meio termo, um ponto de encontro. Então, se eu vou até esse ponto de encontro, eu quero dizer pro Senhor, eu quero me encontrar com você. E o Senhor, Ele vem se encontrar com você, né? Vamos entender essa dimensão de que o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, dono de tudo, que Ele deu o seu único filho por nós. Uhum. Ele deu. Esse Deus que eu vou buscar, entro no meu quarto em secreto, cara, Ele vai te responder, Ele vai te dar carícias de amor, Ele vai te dar um sinal, algo você vai ler, e mesmo que nada aconteça aos seus olhos, o Senhor está fazendo algo. Moveu algo no sobrenatural, o Senhor move, né? O céu. No espiritual, né? Um outro ponto, João, que você trouxe assim, que foi até já entra numa exortação e um alerta para a comunidade, para a galera que literalmente tem costume de frequentar o culto somente no domingo, vem, enche o tanque aqui e aí na semana esvazia esse tanque para o próximo domingo chegar com o tanque na reserva, às vezes até vazio, para poder se encher de novo. Você comentou assim, não existe cristianismo e nem conversão sem oração. E aí você continuou dizendo, não há enchimento do Espírito Santo e nem manifestação do poder de Deus sem oração. Então, assim, é muito comum, como é que eu posso dizer? É muito habitual do ser humano ficar numa zona de conforto. E a oração, ela é exatamente o oposto da zona de conforto. Porque é muito fácil eu sentar aqui com você e a gente ficar aqui 2 horas nesse podcast conversando sobre Bíblia, sobre presença de Deus, sobre palavras, sobre coisas, sobre teologia, sobre coisas da vida, do cotidiano. Porque eu tô vendo você, eu tô enxergando você, você tá aqui comigo. E muitas pessoas não entendem que esse lugar de oração é um lugar onde Deus está. E pelo fato delas não conseguirem ver, elas acabam por negligenciar, não só por isso, mas por tantas outras coisas, tantos outros fatores. E aí a pessoa se convence porque ela aceitou Jesus, ela é convertida, ela é uma pessoa que tem Cristo, que tem Deus, mas ela não ora nenhum dia da semana. Ela não fala com Deus nenhum dia da semana. Na verdade, ela fala com Deus no sentido de reclamar. Oh, meu Deus, por que isso acontece só comigo? Né? Que espécie de amizade é essa, né? Que você só vem e é um consumismo. É o supermercado que eu vou no sábado, abasteço a minha despensa e só vou no outro sábado quando acabou. Então, exatamente. A gente precisa entender isso, né? A Bíblia fala que o céu dos céus é do Senhor e a terra Ele deu para os filhos dos homens. E quando o homem caiu, ele deu autoridade para o inimigo sobre a terra. Então, tanto que ele é o príncipe deste mundo, né? Jesus falou. Então, o que isso quer dizer? Nós vivemos uma grande batalha. Nós vivemos batalha, irmãos. Então, quando eu me converti, alguém orou. Alguém orou para que eu tivesse entendimento, para que o Senhor abrisse os meus ouvidos, tirasse a escama dos meus olhos. Alguém orou. E o Espírito Santo agiu. Alguém orou por mim. Quando de repente, eu orei por alguém que já se converteu. Ou, de repente, eu estou orando, como é o meu caso, oro já há alguns anos por alguns que ainda não se converteram. Mas eu não desisto. Não vou desistir. Não vou desistir. Porque é vontade de Deus
escrever o nome dos meus irmãos, dos meus pais no livro da vida. É vontade de Deus. E eu vou continuar orando. Sim. É vontade de Deus isso. Tá alinhado ao coração de Deus. Uma hora vai acontecer. Eu posso até nem ver. Posso até não ver. Mas que vai acontecer, eu tenho toda a convicção de que o Senhor vai fazer. Então, quando eu trouxe que não existe cristianismo sem oração, é como que eu sou cristão. Eu venho no domingo, eu frequento a comunidade, eu leio a Bíblia, eu me alimento dessa palavra e eu eu escuto, leio sobre a palavra de Deus e eu não falo com o Criador. Uhum. Então não existe o cristianismo sem essa oração, sem comunhão com Jesus, sem falar com Jesus. Não só no sentido, meu Deus, ouvido, não, mas falar com Deus, orar, tirar um tempo para o Senhor. Não existe avivamento sem oração. Sim. Se você lê os avivamentos, essa galera orou, essa galera se dedicou, essa galera fez reuniões de oração, essa galera, o avivamento veio através das reuniões de oração. Sim. Então, não existe, irmãos, nós não vamos ter um avivamento sem as nossas reuniões de oração com um coração sincero diante de Deus. Não há conversões novas sem oração, porque é uma batalha lá fora. Então nós precisamos orar para que o Espírito Santo resgate, para que a gente resgate essas vidas lá de fora. Então nós precisamos orar. O nosso foco, vamos orar por vidas, entendeu? Então não existe os nossos vizinhos aqui convertidos sem a nossa oração. A oração tem muito poder, é muito eficaz nesse sentido. Então eu falo isso, né? Estudando a palavra, e eu ouvi muito disso, de que nós precisamos orar por avivamento. Nós falamos muito de avivamento, mas de repente nós conhecemos o avivamento de ler, mas não de viver. E qual é o avivamento que o Senhor quer para esse tempo? Qual tipo de avivamento que o Senhor quer para esse tempo? Será que a gente fique aqui 2, 3 semanas orando e alguém passe na rua e sinta a unção? Será que é isso ou é realmente o nosso coração convertido ao Senhor? Porque eu posso ficar na igreja 30 anos, vindo todos os domingos e não ser convertido, ser convencido de que aqui é um lugar legal para estar. E o avivamento ele vai além da manifestação de poder externo, né? Porque o avivamento é para algo que está morrendo. O avivamento é para algo que está morrendo, não para algo que está morto. É para algo que está se extinguindo. E o movimento de oração nas igrejas, ele tem sido tão escasso que ele está se extinguindo. E é para isso que o avivamento vem, para avivar a igreja, para que a igreja avivada, ela consiga romper as paredes e alcançar o perdido, né? Então, mas o avivamento, você colocou muito bem, o avivamento ele só vem através da oração. Ele só se manifesta através de corações que estão se colocando, se derramando diante do altar de Deus, para que isso suba como um incenso, como um aroma agradável ao Senhor, para que Ele incline os ouvidos e atenda os nossos pedidos, atenda as nossas súplicas, assim como Ele atendeu Ezequias, quando ele falou assim, eu não quero morrer, me livra da morte. E aí o Senhor moveu o coração dele para Ezequias e Ezequias foi curado. Quando você vê alguns movimentos de oração e alguns momentos de avivamento, você pega o pessoal, eles começaram nos Estados Unidos, houve um movimento de oração quando a economia estava quebrada. E ali começou um movimento de oração dos empresários. E aí começa um movimento de oração com poucas pessoas, depois vai lá para 10 mil pessoas e o Senhor foi operando. Então esse tipo o movimento de oração, ele traz um avivamento, de repente lá restaurou a economia. Um movimento diferente. Mas houve também o propósito de que tantas outras igrejas nasceram através desse movimento. Sim. Então, o que a gente precisa entender hoje como comunidade é que nós precisamos buscar ao Senhor qual que é o movimento que o Senhor quer para nós, qual que é o avivamento que o Senhor quer para nós hoje. O que é o avivamento que o Senhor quer? É o que eu imagino, que eu acho que conheço,
porque ou é o que o Senhor realmente quer nos revelar. O Senhor, eu creio muito no tempo que o Senhor vai fazer algo muito bacana aqui, muito positivo entre nós, muita unção no nosso meio. Mas nós precisamos buscar unânimes, todo mundo, nesse movimento de oração. Não adianta uma igreja de 130 membros a gente ficar com 6 membros orando, que eles vão sustentar a igreja, que é o que acontece muito hoje. Eles vão continuar sustentando, mas eu não sei se o avivamento vem com 6 orando numa igreja de 130. Está desproporcional, nós precisamos todos entrar nesse movimento. Sim, talvez o avivamento seja passar de 6 para 130, né? Talvez seja esse o avivamento. Talvez o avivamento seja esse, uma igreja que ora, né? Quando nós falamos de lugar secreto, a Bíblia, Jesus falando sobre lugar secreto, ele fala: entre no seu quarto, feche a porta, e o seu pai que te vê em segredo recompensará. O lugar secreto em si, basicamente, ele não é um lugar físico, né? Ele não se limita a paredes, ele não se limita a ambientes, mas o lugar secreto, eu acredito que seja o tempo que você reserva. O que confunde muito é que nós não nos conhecemos, né? Eu não me conheço e não sei fazer. Então, o que eu quero te dizer com isso? Para mim, o lugar secreto é o meu quarto. Eu entendo isso. Então, para mim, eu tenho que estar no meu quarto, ali no ambiente, no meu quarto, que fala em qualquer lugar, que seja, de repente, no banheiro lá do meu trabalho, eu entro ali, eu oro, eu busco o Senhor, é o meu lugar secreto, entendeu? O meu lugar secreto é dirigindo, muitas vezes de manhã, orando ao Senhor. Também é um ambiente. O meu lugar secreto é fazendo caminhada lá na rua, orando. Uhum. Esse é o lugar, o tempo que eu tirei, que você bem falou, o tempo que eu disponibilizei para buscar o Senhor. Sim, muitas das vezes as pessoas colocam a culpa na rotina, no dia a dia corrido. Eu tenho que acordar cedo, tenho que levar filho na escola, preciso ir trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas assim, nós temos tempo, nós administramos mal. Porque a pessoa que fala que não tem tempo, a não ser que ela fique ligada 24 horas por dia, todos os dias. E aí eu dou 2 dias para ela falecer. Muitas vezes nós pegamos ônibus, né? Quem pega ônibus pega 2 horas de ônibus vendo vídeo. Talvez esse seja um ambiente secreto. Sim. No ônibus. Temos pessoas aqui na nossa comunidade que fazem devocional dentro do ônibus, dentro do metrô. É o ambiente secreto delas. Isso Sim. É super importante. Então, muitas vezes nós entendemos que fala assim, eu tenho que ter. A Bíblia fala, Jesus falou para entrar no seu quarto e tem que ser no quarto. Para mim porque eu tenho eu adquiri aquele lugar, eu falo assim, esse lugar aqui é o lugar que eu vou. Muitas vezes foi a sala da minha casa. Sim, sim. E pro quarto eu fiz na sala da minha casa. Na minha casa eu também consigo fazer num quarto, enquanto eu ainda não tenho filho, né? Mas eu tenho essa liberdade de fazer no meu quarto. Mas quem não tem, pode fazer no ônibus. No ônibus. Tem 1 hora de almoço, poxa, às vezes você fica o almoço, 1 hora, você almoça em 10 minutos e tem 50 minutos ali para tirar uma leitura, para falar com o Senhor. E o lugar secreto, como você colocou na ministração, ele evita distrações. Ele evita distrações. Então, se eu falo, cara, eu sei que o meu dia é corrido, eu saindo do trabalho, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer N coisas, eu vou tirar a minha hora de almoço, eu vou usar esse tempo que eu tenho para falar com o Senhor. Se eu tenho um espaço na empresa que eu trabalho, se eu tenho um refeitório onde as pessoas comem, saem, ou eu vou para minha sala, volto, qualquer ambiente, ou eu vou até pro banheiro mesmo, e lá eu falo, Senhor, entrego o meu tempo ao Senhor, aqui, ó, dedicando tempo, porque aí é o lugar secreto, e é onde eu evito a distração, porque eu fico no Instagram, vendo vídeo, passa 1 hora rapidinho, sabe? Então eu acho que é uma questão de você entender que o lugar secreto não se limita ao ambiente físico, e sim ao tempo que você disponibilizou para estar com o Senhor. É exatamente isso, né? E o lugar secreto, você pode revelar o teu coração para Deus e Ele vai revelar o dele para nós, nesse
ambiente, né? Uhum. Olha como o lugar secreto é o lugar onde eu posso fugir da tentação. O lugar secreto, por meio da oração eu posso fugir da tentação, né? O lugar secreto nós podemos vencer o pecado, porque é o lugar onde em qualquer lugar, é a hora que eu falo com Deus, eu me conecto com o Pai, a gente fala os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fala tudo pra Deus. Uhum. É um amigo, eu falo, eu converso muito com a minha esposa, a gente conversa sobre tudo, e eu falo tudo pra ela, e eu não posso agir com Deus diferente. Sim. Eu tenho que falar tudo pra Deus. Dificuldades, meus medos. Senhor, eu tô com medo disso. Ultimamente eu tenho falado muito pra Deus que eu tô com medo. Senhor, eu tô com medo disso aqui. E aí eu saio desse ambiente, muitas vezes, sem temor, bem, vai dar certo. E aí depois o mar se agita de novo e eu volto a ficar com medo. E aí Corre tenho que lembrar de ir pro secreto e falar assim, até o momento que nós temos que entender que ele tá no barco. Ele tá no barco, algumas vezes dormindo, outras vezes andando sobre as águas, mas o Senhor está no barco. Sim. Outra coisa que você trouxe, João, sobre oração, que além de a nossa oração mover o coração do Senhor em nosso favor, ela também entra na parte de ser uma comunhão entre nós e Deus. Ela tem que ser intencional, porque como você falou, ninguém acorda com o ânimo, o pique total de orar. E além de tudo isso, a nossa oração ela alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Porque eu só consigo saber da vontade de Deus se eu busco conhecer a Deus. Exatamente. E é bem o que eu orei, né? No final, eu pedi, Senhor, alinha o nosso coração com o teu. Uhum. Alinha o nosso coração com o teu pra gente. Porque nós precisamos... nós só fazemos algo correto quando nós conhecemos, né? A oração ela é pedagógica. Foi isso que eu falei no início. Ela é pedagógica. A gente precisa aprender com a oração, aprender com o Senhor. Então, é muito importante você entender que a oração ela é uma requisição, é o requisito de Deus, buscar o Senhor, entendeu? Ela não é meramente uma informação. Eu não preciso informar para Deus, para o Senhor, que eu estou ansioso para a próxima semana apresentar uma reunião lá no meu trabalho. Eu não preciso comunicar a Deus, ele já sabe. Aliás, ele já sabia até antes de mim que eu iria apresentar essa reunião. Mas ele quer que eu fale, Senhor, eu vou apresentar essa reunião, mas eu estou muito ansioso. Eu estou com muito medo disso. E aí o Senhor, a palavra de Deus vai trazendo calma no meu coração. Sim. Pulando para o tópico 2, você trouxe mais uma fala voltada para a comunidade no geral. E aí você trouxe alguns pontos muito interessantes que além de confrontar o indivíduo, confronta o corpo, confronta toda a comunidade. E eu confesso, eu me senti muito envergonhado quando você trouxe no âmbito comunidade, oração comunitária, vida de igreja. Apesar de eu amar muito meus irmãos, apesar de eu gostar muito desse lugar, poucas as vezes foi que eu me reuni com a galera para orar. Eu amo as sextas-feiras de busca pelo Espírito Santo e eu aguardo ansiosamente toda a última sexta-feira do mês para que nós estejamos aqui juntos, orando, buscando, clamando ao Senhor em comunidade. Mas poucas as vezes eu me juntei com essas mesmas pessoas na semana. Até confessando já aqui para você, poucas vezes eu me juntei com essas pessoas na semana. Na sala de oração, não por não valorizar aquilo que estava sendo feito, mas achar que aquilo não era o meu papel. E aí quando você trouxe
um aviso para a comunidade, para a igreja, que, a igreja tem que ser uma igreja que ora. Nós temos que ter uma oração comunitária. E aí você teve uma fala assim que eu adorei, que foi, você falou assim, quando oramos como igreja, o que há no mundo não penetra no interior dela. Ou, se entra, acaba se convertendo. Eu achei muito massa. Falei, caramba, isso é um fato. Porque nós estamos aqui, nós não estamos nos amoldando ao que está lá fora. Mas o que entra de fora para cá precisa se amoldar ao que está acontecendo aqui dentro. E é o que de fato acontece. Porque quando eu entrei aqui na igreja, eu apesar de ter nascido num berço evangélico, ter desviado por muito tempo da caminhada cristã, quando eu entrei aqui, eu era um mundo. E eu não permaneci mundo aqui dentro. Pelo contrário. Em poucas vezes que eu vim aqui, o Senhor ele arrebatou o meu coração. E aí eu fiquei numa paixão frenética pelo Senhor. E hoje, sim, pela graça e misericórdia do Senhor, estou 6 anos na igreja, indo para 7 anos de comunidade. Então, essa fala, assim, quando você disse ela, eu achei ela cômica, né? No sentido de falar, caramba, a igreja, o cara que entra aqui, ele vai ser mais um grão do milho daqui de dentro, ele vai ser mais um grão do milho lá de fora. Ele vai pipocar aqui junto com a gente, né? Eu achei isso muito bom. Inclusive, hoje é o dia da oração, né? Os irmãos estão lá reunidos, nas segundas e quarta. Eu também não entrava, não participava assiduamente, uma vez ou outra. E segunda-feira eu fui um espia. Né? Eu já estava trabalhando essa palavra, eu falei, deixa eu ser um espia e entrar para ver os irmãos orando. Cara, e é tão gostoso, né? Quando você falou da sexta-feira, que você vem bem empolgado. No meu caso, eu tenho uma semana muito intensa, corro muito e tal. Então, na sexta-feira eu tô destruído. Fisicamente eu tô destruído. Até na última semana de oração, eu cheguei em casa e falei, como eu queria tomar um banho, deitar e dormir, mas eu vou lá. E eu vim arrastado. Quando eu cheguei aqui, que os irmãos começaram a orar, que eu comecei a orar também, eu comecei a se entregar. Eu saio daqui, irmãos, nem sono eu tenho. Até para dormir é difícil. Pronto. Porque você fala, cara, que legal. Olha como tem poder a oração, né? De você ser renovado, de você... E não só isso. O Senhor fez algo, você entender que o Senhor fez algo na nossa comunidade, porque nós nos reunimos para orar, isso é muito importante. Isso é sensacional, né? E quando eu falei que pode vir várias ideias do mundo dentro da igreja. Sim. Pode vir várias heresias lá de fora e entrar na igreja, é livre, entra na igreja mesmo isso. Vai entrar. O sincretismo, ele quer bater todos os dias na porta da igreja para entrar. Entendeu? Só que se a igreja ora, o coletivo, o amigão, ou vai entrar e se converte, ou vaza, vai dar não aguenta, no pé. né? Não fica aqui. Então, esse poder, esse ambiente de oração gera um ambiente de santidade. Sim. A comunhão, né, a Bíblia fala que na comunhão o Senhor demanda bênção. Quando nós nos reunimos, o Senhor demanda bênção. Então, imagina quando nós nos reunimos aqui e oramos. O que o Senhor demanda para nós? Sim. Então, nada pode resistir. Uma oração, a comunidade orando, irmão, é uma só visão, é uma só palavra, é unânimes ali. Sim, nós como comunidade, nós temos esse freio de pensar que nós não devemos nos mover na oração, nas nossas reuniões comunitárias. Nós temos que... Eu vim buscar o Senhor e eu ponho a mão no meu coração, fico, Senhor, me abençoa, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Mas quando eu estou na comunidade, eu preciso me mover na comunidade em oração. Porque súplicas, intercessões, essas coisas, eu preciso fazer lá na minha casa, no meu ambiente secreto. O do secreto. E aí quando eu venho para a comunidade, eu venho para a comunidade para dar aquilo do qual eu já estou cheio. Eu preciso despejar o azeite que existe em mim, o óleo que o Senhor depositou no meu depósito, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso
transbordar na comunidade. Então, é costumeiro você ver algumas pessoas, sempre as mesmas pessoas, no momento do louvor na comunidade, você vê as pessoas andando, se movimentando, porque elas entenderam que elas não estão aqui para receber. Elas estão aqui para dar, para despejar, para ungir, porque o Senhor ele já depositou nos nossos depósitos, ele já encheu os nossos recipientes de azeite. Então, quando eu chego na comunidade, quando eu sou uma comunidade que ora, quando eu sou uma igreja que ora no secreto, eu preciso chegar na comunidade e orar pela comunidade, na comunidade, com a igreja. Eu preciso me movimentar. Eu tenho esse costume, quando a gente chega aqui na sexta-feira de busca pelo Espírito Santo, eu não venho aqui para ser cheio do Espírito Santo. Eu não venho para ser cheio do Espírito Santo, porque eu estou sendo cheio pelo Espírito Santo na semana. Com a palavra, oração, louvor, pequena família. Pequena família é a igreja. Aqui, domingo, é o ajuntamento das igrejas da ICF. Cada pequena família é uma igreja. Exatamente. Então, quando eu chego aqui no domingo, é o ajuntamento das igrejas para, em comum acordo, todos adorarem ao Senhor. Esse deveria ser o nosso entendimento. Então, quando eu chego aqui, eu preciso despejar daquilo que eu já estou cheio. Mas tem muita gente que ainda vem com a mentalidade de consumidor. De falar, não, eu preciso receber, eu tenho que receber. É isso, nós precisamos mudar até em nós mesmos, né? Muitas vezes você cai na rotina de falar, eu vou pro culto, vou ficar aqui e vou ficar aqui no meu cantinho, né? Mas o cantinho que você tá ali para receber, o Senhor já te deu durante a semana. Se você tem lá o teu secreto, tá se alimentando, não, busca, vai fazer o que os irmãos da intercessão estão fazendo para você aprender e entender. Eu não sei orar. Eu ponho a mão no outro e falo, Senhor, abençoa esse irmão, em nome de Jesus, amém. Orou. Ou seja intencional. Nós acabamos de dizer que a oração ela é intencional. Irmão, tem alguma área na sua vida que você precisa de oração? Eu tenho uma tia doente. Eu posso orar por ela? Senhor, envia esse fulano para quando ele vê a tia dele, a presença do Senhor através da vida dele toque na tia dele e ela seja curada. Intencional. Eu não preciso receber uma revelação espiritual para orar por alguém. Eu posso perguntar para ela qual é a necessidade dela e através disso eu entrar num ambiente de intercessão e interceder pela vida dela. E isso é bem importante, né? Trago de novo nesse caso, você já não tem o medo e o véu, né? O cara tem o medo e tem o véu, então ele não quer falar, tem medo de orar. Então, irmão, seja ousado, né? Pergunte pro cara, você tem algo específico para orar? Não tenho, então eu quero te abençoar. Então, sim. A gente precisa sempre lembrar que da parábola dos talentos. Aquele cara que recebeu ele escondeu. Ele meio que colocou um véu sobre a face dele e escondeu. E na hora de prestar conta sobre aquilo que foi entregue para ele, ele simplesmente entrega aquilo que recebeu. E não multiplicou, não abençoou alguém, não investiu em algo. E aí, daquilo que foi dado, ainda foi tomado. Certo? Uma outra exortação, João, que você trouxe, que eu achei incrível, assim, para a comunidade, foi que nós podemos passar anos na igreja. Tem gente que está desde a fundação da ICF. E não estou dizendo que são essas pessoas, mas assim, podemos passar anos, podemos passar 10, 15, 20 anos na comunidade e ainda assim sermos desviados da comunhão com Deus. Isso eu achei assim incrível, porque tanto na igreja onde eu fui criado, na comunidade onde eu fui criado, como aqui, eu consigo identificar pessoas que são desviadas, no sentido de, cara, você vem para o ambiente de igreja para bater ponto. Não é uma pessoa que vive a comunidade, né? Não é a pessoa que respira a comunidade. Eu não quero dizer com isso que você tem que ficar aqui de segunda a segunda batendo o teu ponto e todo dia tem que... Não é isso.
eu amo aquela comunidade. Eu amo aquela comunidade, é a minha comunidade, é o meu povo. Então, tem algo na igreja, eu não sei fazer nada, mas eu vou arrumar as cadeiras. Posso ajudar arrumando as cadeiras? Posso ajudar a ficar lá na porta, na recepção? Ensina como faz. E esse irmão vai se entrosando nesse trabalho de comunidade, de entender que ele foi servido e ele aprendeu a ser servido para servir. Sim. Então ele começa a viver a vida da igreja. A igreja tem cursos, eu quero estar presente nos cursos. A igreja, eu quero estar em uma pequena família. Eu quero estar em uma pequena família. A pequena família, eu preciso ser cuidado. Então eu vou para uma pequena família para que lá alguém ore por mim. E não precisa saber fazer. Não precisa. Apenas precisa estar disponível, né? Com o coração sincero de falar assim, eu tô aqui para servir a minha comunidade. Porque quando eu comecei a servir a comunidade, eu não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada. Mas eu falei que, cara, eu preciso servir esse lugar. Porque as pessoas me servem com tanta graça que eu preciso retribuir isso para a comunidade. E aí, onde eu aprendi aquilo que eu tenho feito, eu tenho estudado, eu tenho me aprimorado, para que eu consiga ser um servo mais excelente. E não para que eu me sobressaia, mas para que Jesus seja glorificado no serviço. Tanto que nos meus serviços eu mal apareço. Porque não é por mim, mas é por amar ao Senhor. E falar assim, Senhor, eu quero servir a tua noiva. Eu estou disponível. Tanto que a gente às vezes quebra galho. Tanto o nosso serviço a gente faz o outro, um pouquinho de cada coisa, para que numa emergência a gente saiba fazer algumas coisas, né? A seara é muito grande e poucos são trabalhadores. Sim, exatamente. E então eu preciso... A Bíblia fala para o homem examinar a si mesmo. E eu preciso ver se o meu coração ele não está desviado da comunhão com o Senhor. Eu preciso ver se o meu coração ele não está num lugar onde eu fico parecendo aqueles filhotes de passarinho que eu só fico com a boca aberta esperando cair alimento. E ainda assim eu não faço nem força para ir buscar o alimento. Eu espero trazerem para mim. Eu preciso me analisar e ver se eu não estou nesse ambiente. E tudo isso, Jonathan, isso é falta de oração, né? Porque eu não oro, que eu não vivo a comunidade na íntegra. Porque eu não oro, eu não tenho amigos, eu não faço amigos. Sim. E aí o senhor falou comigo o domingo anterior, que ele colocou muito claro no meu coração que a gente não gosta de orar, por isso que a gente não tem uma amizade, um elo. As nossas reuniões, elas precisam ser regadas em oração. Então, quando, de novo, né, quando a gente ora, eu expresso o meu coração, você conhece o meu coração, eu começo a conhecer o teu coração e nós começamos a gerar amizade, entendeu? E eu quero estar onde os meus amigos estão. Onde os meus amigos estão? Na comunidade. Sim. Então eu quero estar nessa comunidade. Na comunidade tem um evento de jovem lá no sábado, os meus amigos estão. Pra onde que eu vou? Vou ficar em casa lá com o pezão pra cima? Não, eu vou lá ficar com os meus amigos. Eu venho pra comunidade. Sim. E aí o que eu tenho que fazer? Tem um outro amigo lá que já é meu amigo de semana lá. O cara, amigão, vamos lá comigo. Tem os meus amigos, quero te apresentar os meus amigos. Traz o cara pra cá. Sim. E aí você começa a gerar outros amigos e traz amigos seus para conhecer. E aí é quando você traz gerando, que é a Leandra que fala, a vida na vida, né? Começa a gerar isso. O joelho no joelho, né? E isso a gente começa a gerar. E aí isso não torna mecânico de você vir só no domingo. Porque o cara, ele vai começar a trabalhar isso. Então, como a gente precisa regar as nossas amizades de oração. Uhum. Entendeu? Então, bem intencional. Então, eu vou lá comer uma pizza com você. Eu como uma pizza e nós vamos orar. Sim. Nem que seja para abençoar o alimento, irmão. Vamos orar ali. Exatamente. Porque eu expresso meu coração. Quando eu saí de lá, eu falo, cara, eu achei que o irmão pensava isso. Olha o coração do irmão. Não sei falar nada, eu orei. Eu expressei pro irmão uma gratidão por estar ali junto. Tá? Então, é muito simples, né? É difícil praticar, mas é muito simples. Sim. E nós precisamos romper essa barreira. E precisamos colocar em prática. Sim, sim.
João, nós falamos sobre os 2 tópicos que você ministrou sobre oração. É um assunto muito extenso. Muito. Não é à toa que nós encontramos na internet, nós até já tivemos 2 aqui na nossa igreja, seminários de oração, que são 2 dias para falar o básico da oração. E agora, assim, vamos entrar no momento de pergunta, mas vamos bem rápido, como fosse um bate-bola, para que as pessoas consigam entender e sanar algumas dúvidas, né? Começando com a pergunta aqui do nosso Instagram. João, qual é a importância da oração entre os irmãos no momento do louvor? Comunhão, relação, amizade, mover de Deus. Uau! A importância é essa, comunhão, relação, amizade e mover de Deus. Uau! Isso é muito bom, né? Agora, uma dúvida que eu acredito que seja geral para todo mundo que tem uma dificuldade de oração. Como se manter constante na vida de oração? Essa parte eu acho que é decisão. É você decidir. Desenhe o seu dia. Alguns vão se adaptar, falar assim, eu vou orar todos os dias 20 minutos pela manhã. Outros vão usar o horário do almoço. Uhum. Outros vão usar lá no metrô. Outros vão falar assim, eu preciso orar à noite antes de dormir. E todos os dias praticar. Todos os dias. Isso tem que ser uma prática. Um hábito, É diário, né? Um hábito. Tem que gerar um hábito. Todos os dias. Uhum. Porque, esqueci ontem. Não muda nada, faz hoje. Sim. Esqueci hoje, vou fazer amanhã. Sim. E você começa a sentir que aquilo faz parte de você. Muito bom. Nós, em todos os seminários, tudo que a gente já estudou sobre oração, nós vemos que existem várias técnicas, para que você consiga construir realmente uma vida de oração. E assim, perguntando diretamente para você, qual técnica que você mais usa, que você mais utiliza para manter uma vida de oração saudável? Eu tenho a minha técnica, que todos os dias de manhã eu tenho o meu tempo lá, então eu começo com louvor, oro, leio a palavra e oro e acabou. Bem rápido, mas a técnica tem louvor, tem oração e tem palavra. Uau, isso é muito bom. É construir, né? Eu vi durante as minhas aulas do curso de teologia, eu ouvi uma fala que as pessoas falam que a vida de oração ela não é medida em anos, ela é medida em décadas. Ela é vida de oração é vida de oração, não é ano de oração. Então, por isso que ela é medida em décadas, né? Não é dias de oração, é medida em décadas. Daqui 10 anos você precisa medir a sua vida de oração, para ver o que você construiu nesse tempo de oração. Aí, João, para a gente fechar aqui, para ficar bem claro para todo mundo, o chamado para uma vida de oração é para todos ou apenas para alguns? Eu entendo que o chamado de oração é para todos. Não é só do Ministério de Intercessão da Igreja. Não é só do Ministério de Intercessão. O chamado de oração é para todos. Porque, como a palavra veio, é uma forma de comunhão com Deus, de falar com Deus. Uhum. Isso não é só o Ministério de Oração que precisa falar com Deus. Sim. Toda a igreja precisa falar com Deus. Senão a gente acaba terceirizando, né? Entregando para eles uma demanda como se a gente estivesse ainda no tempo do sacerdote. Exatamente. Eu vou lá, entrego uma demanda para o sacerdote fala com Deus para mim, depois ele vem e me dá a resposta. É muito importante quando você tem uma demanda, eu tenho alguma enfermidade em alguém da família. Então eu vou lá e chamo os irmãos para ir orar. Sim. Mas eu já orei. Estou chamando os irmãos. Você só quer que amigos, seja regado de oração, né? a comunidade em favor de. Sim. Irmão, eu já orei. Nós somos o primeiro da casa a orar. Sim. Entendeu? Eu tive uma experiência, né? Não sei se nem dá tempo, mas tive uma experiência uns anos atrás. Né? A gente tinha acabado de casar, minha esposa foi diagnosticada com um câncer. E nós fomos em um médico, não sei nem se era cristão, e o médico falou assim pra gente, se eu fosse vocês, eu teria uma conversa bem séria com Deus. E eu saí de lá revoltado. Acabei de casar, 1 ano de casado, como pode?
cara vem falar que eu tenho que ter uma conversa séria com Deus. Pô, que absurdo é esse? E aí eu cheguei em casa, falei, acho que eu fui tomar banho, não sei o que eu fui fazer, não lembro. Eu sei que eu tive o start assim, custa ter essa conversa? E aí eu fui orar na minha sala. E eu clamei, orei. E eu escutei o Senhor falar, entendi o Senhor falar ao meu coração. Tá bom, vocês vão entrar no deserto. E qual é o problema do deserto? Eu falei, Senhor, o deserto é ruim. O Senhor falou assim, o deserto é ruim. O deserto dói. Mas no deserto não faltou maná. No deserto brotou água da rocha. No deserto ninguém passou frio. Uau, verdade. Então você vai passar pelo deserto e eu tô com vocês. Uau. E nós passamos por todo aquele deserto. Uhum. E ali foi uma experiência para mim muito bacana de oração, de falar assim, cara, eu preciso ter comunhão com esse Deus, porque ele fala mesmo. Sim. A minha conversão foi uma experiência com Deus, né? Lá no passado eu tava passando em frente a uma igreja e o pastor falou algo, eu falei, tá falando comigo. E eu fui no culto, falou a mesma coisa. Aí eu cheguei na minha casa, me ajoelhei e comecei a buscar o Senhor, falando assim, Senhor, se é o Senhor falando comigo, me dá sabedoria para entender. E eu entendi o Senhor falar comigo. Uau. Então, é esse ambiente que você vai gerando de oração, vai entendendo que é onde eu devo estar, onde toda a igreja precisa estar, Sim. onde todos precisam estar. Seja orando por você, seja orando pelo outro, seja agradecendo, seja de qualquer forma, entendeu? Seja só para deitar no chão, quando muitas vezes eu não tive força. Falei, Senhor, eu tô aqui, não tenho força nenhuma, mas eu vou deitar aqui, vou me ajoelhar aqui e vou ficar aqui. E fiquei ali durante algum tempo e saí bem melhor do que quando eu entrei. Sim. E lembrando, né, que muitas das vezes o Senhor ele não vai falar nada na hora. Nada. E eu confesso que até uma crise pessoal minha, né, de muitas das vezes estar num lugar secreto e não ouvir nada. Mas Deus não dispensa oração, né? Como eu disse, existe uma taça que está sendo cheia e aí é onde a gente precisa converter nosso coração e acreditar que o Senhor está ouvindo a nossa voz, a nossa oração. E uma coisa que eu até comentei no nosso vídeo do YouTube hoje, que acho que a nossa dificuldade em orar é a falta de convicção sobre diante de quem nós estamos no momento da oração. Que nós acreditamos... A nossa fé, ela é quase nada, né? Nossa fé é muito pequena. Então nós oramos muitas vezes e nós reduzimos a Deus, achando que... Colocamos ele naquilo que nós conseguimos compreender, né? Exatamente. E Deus vai muito além do que nós podemos compreender. Uau. Ele vai muito além. Então, não existe nada impossível para Deus. Sim. Existe impossível para mim. E o possível, ele me deu capacidade para fazer. Sim. O possível, ele nos capacitou para fazer. Agora, o impossível é um mérito dele. É ele que vai fazer. Entendeu? É o Senhor que vai fazer. Tem coisas na nossa vida que nós somos acostumados a ser, nós somos controladores, né? Nós queremos controlar tudo. Então tem coisas que eu tenho controle. Eu aprendi agora a falar para Deus assim, Senhor, eu não consigo dar conta disso. Isso aqui eu não consigo dar conta. Uau. Isso aqui é com o Senhor. Tá doendo, mas é com o Senhor. Eu não consigo dar conta. Eu não tenho estrutura para dar conta disso aqui. Me ajuda. E aí, isso vai vivendo tempos, mas não é o tempo que eu vou contar ou medir, é no tempo do Senhor. E no momento certo, eu tenho toda fé e certeza e convicção de que Ele vai fazer. Uau. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um Estendendo a Pregação. Quero agradecer ao João. João, muito obrigado pelo compartilhamento. Que Deus abençoe a sua vida. Continue acrescentando o seu ministério. E eu queria pedir para você encerrar esse podcast com uma oração, para que os irmãos sejam incendiados pela vida de oração e que eles se lancem, de fato, aí nessa empreitada de construir Amém. Algo diante do Senhor, um altar de incenso e adoração diante do Senhor. Amém? Amém. Senhor, alinha o nosso coração com o Teu, Senhor.
Senhor, cuida do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções. Senhor, o Senhor tem o domínio e o controle de tudo. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. O Senhor tudo pode fazer, ó Deus. Move o nosso coração, Senhor, em direção do Senhor, em direção do Teu reino. Senhor, que seja feito aqui na igreja e na nossa vida como é feito aí no céu. Que nós possamos, Senhor, ter fome e sede do Senhor. Que nós possamos ter fome e sede do Senhor, Deus, fome e sede de Te buscar, Senhor, de nos relacionar contigo. Porque o Senhor já fala conosco de multiformas, mas, Senhor, nós precisamos falar para o Senhor. A Tua palavra fala que nós não recebemos porque não sabemos pedir, e muitas vezes nós não sabemos nem orar. Então o Espírito Santo nos ensina a orar, ensina o Teu povo a orar. Senhor, nos prepara como uma comunidade que ora, como uma comunidade que clama, Senhor. Talvez, Senhor, nós não oramos porque não temos fé, então dai-nos fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, ó Deus, para que possamos ir para o secreto, receber do Senhor, e nos revelar, Senhor, revelar o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor se revele para nós, para que possamos vir, Senhor, para o coletivo, Senhor, e nos revelar, e que o Senhor venha, e que venha o Teu reino, que venha o Teu avivamento, que venha a Tua vontade, que venha mais do Senhor sobre essa comunidade, ó Deus. Senhor, nós não queremos orar só e falar que nós queremos crescer em números, mas nós também queremos crescer em qualidade, Senhor, em um povo que Te ama, que Te conhece verdadeiramente. Senhor, talvez esse seja o avivamento que o Senhor quer para nós, seja Te conhecermos verdadeiramente, ó Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, não é por cadeira, mas é por vidas, Senhor, por vidas neste lugar, ó Deus. O Senhor é o dono deste lugar, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o nosso noivo. Então, Pai, nos abençoa, ajuda-nos, ó Deus, a ter, Senhor, uma vida, Senhor, regada em oração, a termos reuniões regadas em oração, Senhor, a nos entregarmos em oração ao Senhor todos os dias, Senhor, tirarmos um momento para falar contigo, Senhor, mesmo que aos nossos olhos nada aconteça, mas o céu se move. Essa é a Tua palavra, Senhor, essa é a Tua palavra, ela mostra tantos homens e mulheres que oraram, Senhor. Ana, Senhor, estava ali orando, Senhor, e ela recebeu do Senhor a graça, ela teve um filho, Senhor. E quantas mulheres, Senhor, precisam orar nesse sentido? Quantos homens precisam orar, Senhor, e receber do Senhor cura, receber do Senhor tantas situações, receber livramento. Senhor, então nos ensina a entrar nesse ambiente, Senhor, de orar, mas não somente pedir, mas também te contemplar, Senhor, contemplar o Senhor, adorar aquilo a quem o Senhor é, o Deus único, Senhor, o Deus altíssimo, soberano, o Senhor dos senhores, Senhor, o Senhor dos exércitos. Deus, nos ajuda a entrar nesse ambiente, ó Deus. Então, eu quero te pedir, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada um que está vendo, Senhor, esse podcast, Senhor, aquele que vai ver agora, que vai ver daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, se alguém estiver vendo isso, Senhor, que o Senhor possa derramar bênção e graça e abençoar essa pessoa, e que, Senhor, essa vida seja impactada pelo Teu amor e pela Tua graça e pelo o ambiente de oração, que é o ambiente de transformação, Senhor, onde nós somos transformados dia após dia, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus.